E se o vermelho desta terra pintasse como areia? E se o vento de espantar a cabeleira das árvores fosse brisa? E se as gralhas fossem azuis? E se as águas fossem azuis? E se os cheiros fossem azuis e preguiçosos? E se todo este verde assim inteiro se confundisse com o azul completo do amor, que quer ser azul, estaria mais perto de vocês? Teria sal nos pulmões, mas estaria salva pela poesia. Sabe, amiga, fico pensando em colorido para transformar o agora no instante do abraço, demorado. Fico querendo pisar na terra como quem pisa na areia. Sereia deságua na Iara, nos longes daqui. Ondina no terreiro. Creio na beleza, rezo pela delicadeza. E sabe, amiga, penso tão forte até ver o mar materializado, inteiro, com a gente dentro. Eu me chamo Ibriela Bianca Sevilla, sou professora de língua portuguesa e literatura, agora na rede estadual aqui de Chapecó. E há muito pouco tempo eu me reconheci como poeta. O tempo de escrita e de publicação do Mínimo Tratado da Paixão, que é o objeto desse projeto, né, que nós estamos fazendo aqui, gravando no Instituto Cultural Nossa Maloca, que fica no interior de Chapecó, numa chácara. E, bem, o livro, eu vou falar um pouquinho sobre o livro. Ele aparece, ele se materializa, digamos assim, por uma necessidade. Para mim, a poesia ela acontece como uma necessidade de falar, de expressão, porque há muitas coisas que eu não consigo dizer de outra maneira que não escrevendo poema. Foi uma surpresa ter publicado esse livro, né, numa chamada pública da Urutau, e eu enviei sem muitas pretensões os originais que eu tinha, que já vinha escrevendo desde 2015, mais ou menos, muitas coisas, e fui guardando. Alguns poemas foram publicados no blog da Brasa Barca, que é um coletivo de mulheres poetas que eu faço parte. Mas alguns ficaram guardados, então quando eu decidi reunir todos, dar esse título, né, enviei e ele foi selecionado para ser publicado, né? Então por isso que eu digo que foi uma surpresa para mim. E a poesia entrou muito cedo assim na minha vida, porque eu me lembro que eu tinha, sei lá, 10, 15 anos mais ou menos, menos. Eu tinha enciclopédias em casa e uma das enciclopédias me chamava a atenção porque ela tinha umas fotografias lindas e eu fui querer saber o que tinha dentro e tinha um grande poema que eu comecei a ler e eu não entendi nada daquele poema, mas eu fiquei com aquela sensação assim
né? Porque a poesia, ela dá pra gente, numa primeira leitura, uma sensação, um sentir, mais do que um entendimento. E depois de muito tempo fui saber que era O Navio Negreiro. Eu fui ler novamente, quando eu li novamente esse poema, eu fui entender e fui sentir novamente aquela mesma sensação que eu tive quando eu li pela primeira vez, né? Um pouco de desconforto, mas ao mesmo tempo uma sensação boa, né? Porque o poema, quando ele traz algo que nos afeta, né? Algo que mexe com os nossos afetos, a gente fica desconcertado muitas vezes, né? E eu acho que eu quis colocar um pouco disso no meu livro, nos meus poemas, um pouco desse momento desconcertante que a gente vive hoje. Girassóis beijados pelas estrelas despencam. Lembram-me em suspiros que é chegada a hora de destruir o castelo de areia que jurava resistir além da nossa morte. Inacreditáveis foram os tremores que abriram fendas naquela estrutura. Uma crença é capaz de edificar ilusões incontestáveis, duras como rocha, mas ainda ilusões. Hoje, os girassóis açoitados pelo vento, mirando a terra, querem me contar o segredo da derrota. Eles gritam, desde suas pétalas alucinadas, encharcadas de realidade, mas fechei a janela para não ouvir suas mensagens vegetais. Então, o Mínimo Tratado da Voz é um projeto que prevê a gravação de 5 videopoemas, né, do Mínimo Tratado da Paixão, que é o meu livro. Nós convidamos alguns atores para fazerem a leitura e eles virarão então audiovisual, videopoemas, né? E esses vídeos serão publicados nas redes, né? Na Lua Caolha, que é a rede do nosso cineasta Zé Boita, nas nossas redes pessoais, Instagram, Facebook, né? E também enviados, né? Eu quero com certeza enviar as gravações para os meus contatos, né? Para as minhas amigas da Abrasa Barca, né? E para todos os nossos, para as nossas redes de artistas, né? Então, a ideia realmente é fazer com que circule na rede esses poemas, né? E isso de dar voz ao poema, dar corpo, é algo bem importante no sentido de mostrar diferentes fisionomias, diferentes caras, né? Não só a minha como escritora, mas das pessoas que toparam ler também os poemas, né? Então aí nós criamos as redes, né? Então acho que o mais importante do projeto é isso, né? Além de a gente estar aqui nesse espaço da nossa maloca, né? Que também é o nosso QG, digamos assim, né? Quando a gente faz as nossas produções culturais, muitas das produções culturais aqui do Oeste serão feitas e têm sido feitas daqui. Então é um lugar que nos apoia também.
Minha amiga disse que há uma lógica de leitura que é a da versa. Essa lógica, que é a da versa, entra pelas entranhas da palavra cotidiana. É filha da poesis. Inunda todas as outras narrativas da sensação. A lógica da versa entra líquida pela pele, absorvida, faz ler em língua uterina. Tão mulher, tão fêmea, tão ina. A versa é uma retina, única e acessível a quem quiser gozar da delícia da língua, que nas papilas se dissolve, nas pupilas deslumbra, desvela, desnuda. A lógica da versa é nua, é crua, carne viva e ferida, rasga a burca, rasura a assinatura. A dialética da versa é aberta em ah, como boca que grita, vagina que pare. O masculino também aderiu à dialética da versa, em tons de e de um modo assim, enviesado, para poder falar de inclusão linguística. Outras aderiram ao X, fonema chiado, espichado, de modo que abrace todas, todos e todes. A voz da versa se distingue, é diversa. Tem a fortaleza da pedra, a beleza de tudo que flui e confunde e afronta. Meu nome é Mari, eu sou arte educadora, sou atriz, sou integrante da Voi Verá, companhia de teatro aqui de Chapecó, uma companhia que já tem 30 e poucos anos de caminhada e uma bela história. Eu sempre falo que a literatura e a poesia, elas são ferramentas fundamentais da arte. E assim elas fazem parte da minha prática artística. A poesia, ela está em tudo. A poesia pode estar num pequeno detalhe, num adereço, num figurino, num cenário, numa música que você escolhe, numa cor, na luz. Enfim, na arte tudo pode se transformar em poesia. Como você se sente, ainda mais você sendo a escritora, né? O livro são palavras escritas, né? Como é essa transposição para dar voz a esses poemas? Como dar voz a esses poemas, né? A transposição de uma palavra escrita para uma fala. O poema ganha uma vida, eu acho, né? Ele vive, ele sai do livro, que é algo inanimado, né? E ganha voz, ganha respiração, ganha cor, né? Ganha a cor da pele de quem vai ler, ganha a expressão de quem leu, de quem lê, né? Muitos poemas não foram feitos pensando em serem lidos em voz alta, né? Então parece um trabalho realmente difícil de ser feito.
né? Mas é possível e é desafiador, me parece. E é bem necessário. É necessário que seja feito isso porque ele ganha uma outra dimensão. A poesia ganha outra dimensão, né? A gente pode ver poesia em muitos lugares, mas quando ela ganha essa dimensão de fala, essa dimensão de corpo, né? Que ela é de alguma maneira, ela está viva, enfim, ela está viva, né? Ali na voz. A transposição da leitura para a fala, ela é um processo bem importante, um processo de apropriação do conteúdo, né? Então, de se apropriar assim do conteúdo, de tornar aquilo orgânico. Como foi a sua preparação para esse nosso projeto que a gente está gravando hoje aqui, né? Como você se preparou para fazer a leitura desse poema? Então, quando a Ibriela me entregou o livro, Mínimo Tratado da Paixão, então eu li todo ele e para sentir o todo. Depois eu voltei lá para o poema que eu iria trabalhar, a lógica da versa, e comecei então a ler e reler. Procurei buscar que sentido a escritora quis dar àquela poesia. Então, fui lendo, fui marcando as palavras, fui buscando a musicalidade, a força da palavra e, no fim, o poema foi tomando forma. E é assim que eu sempre faço, eu vou lendo, vou sublinhando, vou experimentando, sentindo a poesia. É dessa forma. O que significa para você dar voz a um poema? Dar voz significa tornar a poesia viva, dar vida à poesia através da palavra. Me chamo Ian Nicolas, tenho 25 anos, sou natural aqui de Chapecó, Santa Catarina, e iniciei os trabalhos com teatro num projeto que teve aqui em Chapecó, que era o curso livre de teatro da ACAT, que teve a participação de vários diretores de teatro. E foi ali que eu comecei a participar justamente por causa da timidez, para me perder a timidez e melhorar a expressão, para falar em público, postura, todas essas questões que eu tinha muita dificuldade na época. Então, isso foi em 2016. A partir desse período, a gente fez uma montagem no final do curso, era uma peça chamada Reminiscências, e contou com a participação de todos os alunos e um pouquinho de cada professor, que ajudou em alguns quesitos. E a partir disso, eu entrei numa outra companhia, numa companhia chamada Do Avesso, Companhia de Teatro e Contação de Histórias. É uma companhia que também já está em Chapecó há muito tempo, mais ou menos uns 10 anos, se eu não me engano. E depois disso eu fui convidado pelo Giovanni para participar da Voiverá, Cia de Teatro, também que é uma companhia aqui de Chapecó, de mais de 30 anos de história. E na Voiverá também eu fiz algumas montagens. A gente fez 2 montagens de 2 peças teatrais. Participamos do festival também de Nacional de Teatro e também o edital das linguagens. No início, ali eu acho que eu devia ter uns 16 anos, foi quando eu comecei a dar os primeiros rabiscos, escrever alguma coisa, tentar montar alguma frase.
E foi através dos poemas, né, que era a coisa mais curta, algumas coisas rimadas, algumas coisas mais versos mais curtos, outros mais longos. E a princípio foi uma espécie sei lá, de um auto-exorcismo assim mesmo, como o Caio Fernando Abreu fala, que é vomitar assim, e aí foi vomitando na escrita. Foi assim que eu comecei a escrever poemas. Trazendo para o teatro, eu acho que o papel principal assim do poema para mim, para transmutar para o teatro, é a questão da estrutura textual, que isso me auxilia muito. Sempre quando eu tenho um texto para mim decorar, eu reescrevo ele, eu corto todas as partes, eu dou entonações, eu dou entonações nas partes importantes, eu vou desconstruindo aquele texto e essa é a função para mim da poesia, do poema para transmutar no teatro. É urgente desaprender o cotidiano, praticar a desobediência metódica, ainda que sob a pena de queimar na fogueira do nexo. Façamos dos clássicos monumentais elementos explosivos. É preciso recriar a queda do Muro de Berlim, de Edward Colston e Colombo, de Coronel Bertazzo e seus consortes, reencenar uma iconoclastia sistemática, substituir a vontade de perdurar pela ardência erótica dos corpos. Liberdade restrita sem concessões, Helenas fugidias, por uma arquitetura vivente, o que mais nos toca destruir? Fomos devoradas pela história. Mas agora, muros serão lousa para a renovada poesia. E a sua preparação, como foi para falar esse poema de hoje? Foi assim? A minha preparação, esse poema, o Paul, poema iconoclasta, eu acho que ele vem bem de encontro assim com vários ideais, né, que eu já defendo, né, que eu acredito também, que é você derrubar esses monumentos que não fazem sentido nenhum, né, nem sempre que eles existem, porque eles trazem uma representatividade muito negativa, né? Por exemplo, do Edward Colston, é uma coisa ridícula esse cara, né? Ele era um mercador de escravos, assim, né? Um cara totalmente banal, assim, fútil. Então esse texto ele vem muito de encontro assim com essa questão de resistir mesmo, de você destruir esses monumentos que fazem, que dão voz a uma coisa muito negativa, a uma coisa retrógrada. Então o poema Iconoclasta ele vem nesse sentido para mim, assim, sabe? De abordar a questão do Muro de Berlim, a questão de trazer do Edward Colston até o Coronel Bertazzo, que é uma figura também repugnante aqui da cidade nossa. Então, meio que comparar esses dois assim, porque os dois, na verdade, são a mesma coisa, farinha do mesmo saco. Qual é a importância e a relevância de um projeto igual esse que você é proponente e a gente está desenvolvendo? Bom, primeiro, a ideia é justamente dar uma possibilidade de alcance maior para a poesia, né? Nós sabemos que há muitos videopoemas agora, né? É possível ver muitos e muitos de muitos autores antigos, autores jovens, né? Que estão fazendo esse trabalho que é lindo. Então, me parece também um movimento, né? E estar nesse movimento me parece importante, né?
estar nesse movimento contemporâneo, seguir essa ideia, esse fluxo, né, me parece importante. Ele abre essa possibilidade, né, esse projeto. Vai saber para onde que esses poemas podem ir, né? Para onde que eles vão parar, né? E o bonito disso é a relação que a gente conseguiu fazer, né, com os atores que nós convidamos, fazer pontes, redes de trabalho, redes de produção cultural, né? Isso é muito importante também, né? Porque nós não estamos sozinhos. Então, um poeta que consegue falar para mais pessoas, né, consegue ter uma audiência, né, com certeza que é muito mais feliz, né? A língua das abóboras. Visto minha saia de outono para falar da língua nova que aprendi. Aqui na roça e em todas as roças o idioma é outro. A vida é impiedosa, a peste imperativa. E os xingamentos que escuto baixinho vindos da comunidade dos insos falam em resistir. Dentro da ação de cada semente há sempre um tanto de dúvida e outro tanto de esperança. Não é sobre a espera, mas sobre a ação da forma, transmutada, transformação. Sabe aquelas sementes plantadas com uma gota de desejo em cada cova? Vizinhas leguminosas, as abóboras, morangas e cabotiás, essas que moram juntas, ensinam de sua forma e de sua doçura uma para a outra. Egocêntricas, entreolham-se para ver quem corre mais longe pelo chão ao se esparramarem sobre o território. Aprender a linguagem da transformação implica em territorializar, fincar estacas, colher abóboras, cortá-las em breves pedaços, cozê-las no tempo da lenha, abrir covas, adubar, sentir-se Deus ao poder matar as pragas e arrancar a peste. Enquanto as abóboras, entregues à sua própria suculência dentro da panela, passam pela glória de correr para dentro de si mesmas. Derretido todo o sumo, a polpa espessa aceita quente a dominação de quem transforma. Fazer chimia é dominar um território, alquimia secular. Substância ouro que em borbulhas, açúcar, cravo, canela e gengibre surge no tempo arrastado da transfiguração. Luxo, prazer e alegria. Uma alegria assim meio envergonhada, como a gente da roça. Envergonhada é palavra abstrata, que fala flecha direta ao tambor do coração. Certeira no rubor da face e enviesada no olhar. A língua química atravessa todos os corpos da gente que é terra.